Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu vou falar um pouco sobre o imperialismo, como se formou esse imperialismo, e o imperialismo da Pax americana, e, consequentemente, eu vou falar um pouco sobre a China. Enfim, falar sobre essas duas ilusões de nação, né? Primeiramente, com relação ao imperialismo americano. A Pax Americana, ou seja, o domínio americano, foi dado através dos anos entre a passagem de bastão da Pax Britânica para a Pax Americana. Não só porque o território é maior e tinha mais riquezas, mas porque a própria estrutura burguesa da Pax Britânica permaneceu a mesma estrutura burguesa da Pax Americana. Nessa junção você entende o funcionamento por exemplo, da Companhia da Índia, sabe? Que resultou na conquista, entre aspas, da América. Desde então, essa própria estrutura de poder burguesa, que é a fusão desses burgueses através de ordens deles mesmos, e de ordens que eu digo funções egrégoras da burguesia, que se formam justamente para manter a coesão burguesa e manter o controle sobre o Estado, a estrutura de Estado burguês, que é um gerenciador dos roubos dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas. A burguesia imperialista, que consequentemente mantém o seu controle através da burguesia colonial. Hoje aqui no canal eu vou falar um pouco sobre os fundos de gerenciamento dessa burguesia colonial, por exemplo, o State Street, a BlackRock ou o Vanguard, enfim, esses três que juntos, somados, controlam o PIB de China e Estados Unidos, entende? Controlam uma riqueza do tamanho da riqueza do PIB desses dois países. Nessa compreensão, entendemos como eles controlam tanto a estrutura capitalista em todo o globo, sabe? De todas as formas. E é isso que mantém o imperialismo. Se vermos os 10 países as 10 maiores empresas brasileiras, enfim, a Vale do Rio Doce, a Ambev, o Itaú, que em Tupinambá significa a palavra Itaú, pedra preta, que é a BlackRock. É a mesma estrutura de ordem egregórica que vem desde os caídos, sabe? Vem passando de geração em geração não seria ideologia, sabe? Porque o controle ideológico deles são maiáticos, ou seja, é através de uma mentira que gera uma ilusão e, consequentemente, a alienação. Mas o controle em si dessa estrutura, que é a burguesia colonial, que está enraizada, toda ela, através desses grandes financiadores do roubo e do genocídio do povo, ou seja, os que fazem a manutenção do próprio sistema ímpio capitalista. Essa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que é a burguesia imperial. Enfim, os Estados Unidos, em si, não é um projeto de nação, como o Brasil foi. O Brasil é uma colônia de exploração, um projeto de colônia de exploração para a acumulação primitiva dessa mesma estrutura de poder que é passado de geração em geração e muda apenas os nomes. A ordem é a mesma. Eles mantêm sempre um pacto entre Mamon e eles, ou seja, entre a sua própria ganância para manter o genocídio do povo. E é isso que a gente tem que lutar para acabar, justamente com esse neofeudalismo. É essa estrutura, essas companhias que mantêm o controle do neofeudalismo de hoje, que é a expressão do capitalismo de hoje, que mantém o fascismo,
que é justamente a somatória da estrutura capitalista junto à própria falácia constitucional, que em si é fascista, porque o poder de punição do Estado, a ilusão de poder de punição do Estado, junto à ilusão do controle sobre a vida e a morte do cidadão, que é gerado por esse espaço, esse Estado, é justamente gerenciado por essas ordens que ocultamente controlam através de uma dossiêcracia, onde controlam dossiês, onde prendem os desgovernantes, que podem prendê-los como exemplo Lula e soltá-los como exemplo Lula, sabe? E ainda levá-los aos mais altos postes do desgoverno, sabe? Como é Zanin, que teve o controle, que tem em seu controle, junto com Lula, justamente os papéis que estavam na Suíça, que tem um dossiê com todos aqueles que ganharam dinheiro através do sistema de corrupção da Odebrecht. E assim como é com a Odebrecht, é com todas as outras famílias que fazem parte dessa burguesia colonial, sabe? A diferença dos Estados Unidos é que os Estados Unidos, para manter essa engrenagem capitalista, para manter os lucros da BlackRock, os lucros da Vanguard, da State Street, para manter justamente essa coesão entre essas ordens que mandam realmente no sistema capitalista, a qual a ilusão de nação dos Estados Unidos da América do Norte, menos o Canadá, fazem parte, e foi pensado e estruturado para justamente isso. Não é uma nação, é para manter as guerras. É por isso que enquanto a China fazia uma revolução comunista, começado na década de 20, com 20 pessoas, e tomado o poder em 49, tomando o poder de um país como a China, ao ponto de Mao, que era o único que era sincero intelectualmente no Partido Comunista Chinês, entender que para se fazer o socialismo real, a socialização dos meios de produção, tinha que acabar com a estrutura burocrática do próprio Partido Comunista Chinês, entende? Porque é a própria estrutura que se vende a justamente esses controladores do sistema ímpio capitalista, e por isso nega o próprio socialismo real. É por isso que até hoje eles não encontraram um verdadeiro mantenedor do título desculpe, do título do mandato do céu, entende? O mandato do céu é uma compreensão oriental que é passada de geração em geração. É justamente aquele que tem a consciência da unidade o suficiente para movimentar todo o povo para a construção do bem maior, entende? É esse o mandato do céu. É o mesmo do comando no Brasil. O comando no Brasil é dado através daqueles que têm a maior consciência de unidade. E é esse o real comando. É aquele que exerce a autoridade através da verdade. E é assim que a China entende? E desde Mao, nunca mais se ouve um mandato do céu, entende? Porque todos foram mantenedores dessa estrutura capitalista que rouba o povo chinês e que até hoje mantém sem socializar os meios de produção, consequentemente mantendo o capitalismo e a exploração dos seus trabalhadores. Mas enquanto a China estava a construir a China de hoje, os Estados Unidos estavam a fazer 16 guerras, entende? Para manter essa máquina trilionária de guerras que mantém hoje a estrutura do BlackRock, da Vanguard, do State Street, enfim, de todo esse conluio da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a própria burguesia imperialista, para controle mundial sobre a riqueza do mundo, controle sobre o latrocínio que é gerado pelo roubo e o genocídio do povo, enquanto não há socialismo realmente, a socialização dos meios de produção, o fim de toda a estrutura neofeudalista, entende? E é nessa compreensão que a gente entende a diferença entre a China, que até hoje
espera que através do capitalismo, destruindo o planeta, poluindo mais do que qualquer outro, acha que em 2049 vai haver socialismo, sabe? Porque na cabeça deles, eles não entendem que o socialismo é agora. É na compreensão do Cristo, a própria verdade dentro da gente, que governa todo um que somos, que construímos o socialismo real. E a negação disso é o que acontece na China. Entende? Assim como enquanto os chineses pelo menos compreendem a ideia de socialismo, nos Estados Unidos há uma massa alienada que aceita o roubo e o genocídio do povo através do capitalismo diariamente, sabe? E por hoje eu fico por aqui. Eu peço para vocês se inscrevam no canal e até mais.